Olá amigos, novamente Oficina de Humanas aqui com vocês para viajar nas ciências humanas. Professor Everaldo Libório Dias, bacharel em Direito pela Universidade do Estado da Bahia e licenciado em História pela Universidade do Estado de Pernambuco. Estamos aqui convidando vocês para se inscrever em nossa página no YouTube Oficina de Humanas. Se inscreva lá no sininho, convide um amigo, divulgue para um colega, divulgue para aquelas pessoas que gostam de estudar ciências humanas, que gostam de política, de economia, de filosofia, de história, de sociologia, de geografia, de atualidades. Nosso objetivo é levar a maior gama possível de conhecimento para todas as pessoas que gostam de ciências humanas, especialmente para você estudante que está se preparando para o vestibular e se preparando para um concurso público. Vai aqui toda a nossa energia, toda a nossa dedicação, toda a nossa vibração para o seu sucesso nos estudos. E se inscreva em nosso canal Oficina de Humanas YouTube. Nossa aula de hoje vai abordar um tema super interessante na história do Brasil, a Revolução de 1930. Primeiro, vamos prestar atenção o significado da palavra revolução. Há muito questionamento se esse episódio chamado Revolução de 1930 foi realmente uma revolução. Revolução representa uma mudança radical nas estruturas sociais e econômicas de uma sociedade. Exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Em 1930 houve uma grande reforma, houve uma revolução. Bom, os livros de história chamam de revolução. Então, para efeito de estudo, de preparação para o Enem, de preparação para o concurso público, você vai tratar o movimento de 1930 como uma revolução, porque ela representa uma transição do Brasil agrário exportador para o Brasil urbano e o Brasil industrial. Isso começa a partir da Revolução de 1930. Se eu parto do princípio, que revolução, mudança radical, significa que a estrutura que existia estava se esfacelando, estava se destruindo, estava num processo de ocaso, num processo de enfraquecimento total. Então, o que é que existia antes e o que é que chegou com a Revolução de 30? E quais foram as circunstâncias que contribuíram para o Brasil viver a chamada Revolução de 1930? Porque a sociedade mudou, porque o Brasil se modificou, porque quem estava no poder perdeu o poder, se enfraqueceu, Então vamos entender primeiro abordando o chamado contexto histórico, que marca a chamada Revolução de 1930. Primeiro, o último presidente da República Velha. Vamos lembrar? Vocês lembram que o Brasil da República Velha tinha um pacto entre Minas Gerais e São Paulo, que dizia que o mandato seria exercido por um paulista, depois por um mineiro. Essa política foi elaborada pelo terceiro presidente da República Velha, que foi Campos Salles, a chamada Política dos Governadores ou República do Café com Leite. O último presidente da República Velha foi o Washington Luiz, que, embora fosse mineiro de nascimento, fez carreira política pelo estado de São Paulo. O Washington Luiz que tinha um lema, Governar é construir estradas. Inclusive a estrada que liga Rio a São Paulo foi aberta por Washington Luiz. Quando o Washington Luiz foi presidente, a República Velha já vivia um processo de agonia constante. Você teve o surto industrial em 1917, o crescimento do movimento operário, do movimento tenentista, a Semana de Arte Moderna, uma urbanização um pouco gradativa, o modernismo, Tudo que acontecia no sentido de enfraquecer a estrutura da República Velha. Nesse contexto de crise da República Velha, veio uma forte crise econômica, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A Bolsa de Valores de Nova York quebrou por excesso de produção. O mundo quebrou porque produzia demais. O Brasil era um país que dependia essencialmente da exportação do café.
Se o mundo quebrou, a gente vai vender menos café. Na verdade, o café era um produto cujo preço era mantido de forma artificial. Desde 1906, quando o presidente Rodrigues Alves foi obrigado a assinar o Convênio de Taubaté, o governo federal comprava a produção excedente de café para manter o café. E isso durou até 1930. Então, o café era um produto mantido artificialmente. Com a quebra da Bolsa de Valores, essa política ficou inviável. Por quê, professor? Porque o Brasil pegava empréstimo no exterior para comprar café e armazenar. E agora, onde vai arrumar dinheiro? Não tem onde arrumar dinheiro. Então, a quebra da Bolsa de Valores inviabiliza a política de proteção do café. Nesse contexto, vem a eleição presidencial de 1930. E nessa eleição há o rompimento da política do café com leite, a quebra do acordo. Por quê, professor? Porque o Washington Luiz era paulista, politicamente falando. Tinha um apelido, Paulista de Macaé, porque nasceu em Macaé, Rio de Janeiro, mas fez carreira política para São Paulo. Então esse Washington Luiz, paulista, tinha no acordo que existia o dever de apoiar Minas Gerais para presidente. E seria Antônio Carlos de Andrada o candidato. Só que São Paulo resolveu quebrar o acordo que tinha com Minas Gerais e indicar um outro paulista, que foi a figura de Júlio Prestes, que não tem nada a ver com Carlos Prestes, viu, gente? Júlio Prestes é candidato a presidente da República pelo PRP, Partido Republicano Paulista. Getúlio Vargas, percebendo que existe uma divisão, uma cisão, sai candidato pelo Rio Grande do Sul, agregando Minas Gerais, que estava descontente com São Paulo, colocou o vice da Paraíba, que era o governador João Pessoa, que era sobrinho de Epitácio Pessoa, ex-presidente da República. Na verdade, Getúlio conversou com Epitácio Pessoa, que era ex-presidente, para convencer o sobrinho João Pessoa a aceitar a candidatura a vice. Com isso, Getúlio esperava ganhar apoio do Nordeste. Então, Getúlio formou o que chamou Aliança Liberal, forças políticas heterogêneas. Tinha coronéis do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, tinha sindicalistas, tinha tenentistas, tinha povo da Semana da Arte Moderna, tinha os modernistas, intelectuais. Então, assim, era todo mundo contra a República Velha. E aí, teve eleição, com Getúlio tendo o apoio da Aliança Liberal. A Aliança Liberal foi derrotada. E Getúlio perdeu a eleição. Então, muito cuidado. Getúlio chegou ao poder em 1930? Sim. Getúlio disputou a eleição em 1930? Sim. Mas Getúlio ganhou a eleição? Não. Ele perde a eleição. Então, como é que ele chega ao poder? Aí, veja bem, entre a data da eleição e a data da posse, aconteceram fatos que vão modificar a vida do país, vão ter impacto. Primeiro, porque o Washington Luiz ele passou a perseguir as pessoas que tinham apoiado Getúlio Vargas. É como se nos dias de hoje você pegasse, outubro termina a eleição, né? E janeiro é a posse. Então, entre a data da eleição, outubro, e a data da posse de janeiro, acontecessem muitas coisas. E aconteceu. Então, o Washington Luiz começa a perseguir as forças políticas que tinham apoiado Getúlio Vargas, né? E aí, uma coisa interessante. Olha um caso passional. Nós temos aqui a figura de João Pessoa, governador da Paraíba, candidato a vice de Getúlio Vargas, que derrotou na eleição um outro paraibano, João Dantas, advogado. João Dantas foi humilhado porque João Pessoa, para ganhar a eleição, divulgou cartas de amor entre João Pessoa e a sua amante, que é uma professora, essa figura que está aí. A divulgação de cartas íntimas visava desmoralizar a figura de quem? De João Dantas, que tão desmoralizado ficou que resolveu ir morar em Recife, mas teria feito um juramento que se um dia João Pessoa pisasse em Recife, ele morreria. O que aconteceu? Em 1930, João Pessoa, após as eleições, vai visitar Recife, que era o maior porto do Nordeste. Quando João Dantas toma conhecimento que João Pessoa está em Recife, João Dantas se dirige à Confeitaria da Glória, Rua 1º de Março, no bairro do Recife. E João Dantas mata João Pessoa, né? Então,
O assassinato de João Pessoa é um crime passional ligado aos problemas internos da Paraíba. Mas o que é que a turma de Getúlio fez? Pegou esse corpo, levou para várias cidades do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, e o velório de João Pessoa virou um verdadeiro ato político nacional. Então, o estopim da Revolução foi o assassinato de João Pessoa em Recife, né? Quando houve o assassinato de João Pessoa em Recife, criou-se uma comoção nacional e o governador de Minas Gerais teria dito a frase famosíssima: façamos a revolução antes que o povo a faça. O que ele chama de revolução é a tomada do poder pela força das armas. E aí cria-se um clima que leva Getúlio Vargas ao poder, dizendo que precisava ter um governo forte para o Brasil se transformar. Então Getúlio, inclusive, ele toma o poder pela força, diz que quem dá legitimidade a ele não é a lei, mas a revolução, as armas e o povo. E em nome disso ele governa de maneira centralizada. Getúlio caça todos os governadores, todos os prefeitos, fecha o parlamento em todos os níveis, nomeia interventores. Olha o interventor de Pernambuco, está vindo Linhas, da Bahia, né? Está aí o interventor também da Bahia. Esses homens são nomeados por Getúlio. Os prefeitos também são nomeados por Getúlio. Não é isso? Então Getúlio sai impondo o governo em todo o país. Em nome de quê? De que somente um governo forte seria capaz de mudar o Brasil. Em Minas Gerais, o que representa o poder, a era Vargas para o Brasil? Qual é a mudança que você tem? Primeiro, a centralização política. Inclusive, o povo apoiava, hein? Getúlio governava como ditador sob os aplausos do povo, porque o povo achava que os coronéis não lhes representavam. E o Getúlio vai enfraquecer, de certa forma, o poder do coronel. Intervencionismo estatal na economia, aquela ideia de que o Brasil precisa se desenvolver, para ser desenvolvido precisa ser industrializado, e o Brasil só vai ser industrializado o dia que o Estado fizer um papel de um agente de protagonismo na economia nacional. Então nós temos um intervencionismo estatal na economia. Controle dos sindicatos. Na República Velha, quando o povo se revoltava, fazia greve, o que é que se dizia? Isso é caso de polícia. Se a manifestação do povo é caso de polícia, vamos jogar a polícia em cima do povo. Então, as reivindicações populares eram polícia com repressão. Getúlio muda o estilo. O que é que ele faz? Ele passa a controlar os sindicatos. Ele cria o Ministério do Trabalho, que copia uma lei fascista de Benito Mussolini chamada Carta del Lavoro, que quer dizer Carta do Trabalho, e cria a lei de sindicalização no Brasil. Cada categoria só pode ter um sindicato, é preciso da unicidade sindical. E todo sindicato precisa estar registrado no Ministério do Trabalho, é o controle. O nacionalismo é uma visão getulista de desenvolvimento econômico e um discurso apelativo em nome da figura dele. Só que quem perdeu com Getúlio no poder? São Paulo, porque São Paulo mandava e desmandava. Então São Paulo fez a Revolução Constitucionalista, que durou pouco mais de 2 meses. Essa revolução se dizia constitucionalista porque queria trazer a democracia para o Brasil. Mas no fundo, gente, o que São Paulo queria era retomar o poder. Ele alegava que queria democracia, mas queria retomar o poder. Essa revolução fracassou, embora depois da revolução, Getúlio tenha convocado a Assembleia Constituinte, criado um código eleitoral, onde introduziu o voto feminino, o voto secreto e criou os deputados classistas que eram indicados pelos sindicatos. Aí vem a Constituição de 1934, que é promulgada numa visão de um Estado promotor do desenvolvimento. É a primeira vez na história do Brasil, inclusive, que o Estado passa a ter o dever de construir escolas, que a educação é vista como direito do cidadão. Né? Volta a existir o habeas corpus, cria-se o mandato de segurança, né? Então há uma ampliação da cidadania. Bom, aí fechou o governo provisório. Só que o mundo vivia ideias radicais. O comunismo da Rússia, o nazifascismo, Itália e Alemanha. Essas ideias chegam ao Brasil. E nós tivemos 2 organizações desse estilo. O fascismo, representado aí por esse símbolo, que estava na roupa de todo fascista, e a expressão Anauê, uma expressão tupi-guarani, que quer dizer, segundo os fascistas, você é meu irmão. Aqui eram os integralistas. Os fascistas do Brasil eram chamados de integralistas. Usava a expressão Deus, pátria, família como lema de sua propaganda, não é isso?
Então, o fascismo cresceu no Brasil nessa época. Mas também tinha o comunismo, com a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que pregava, né, a reforma agrária, pregava terra, pão, defesa da liberdade, não é isso? Então, uma de esquerda, a ANL, outra de direita, os fascistas. O que é que Getúlio fez? Getúlio ficou assistindo, mas ele decreta o fechamento da ANL. E permite que os fascistas utilizem prédios públicos, como o Memória Nacional da Música, para fazer seus atos. Quer dizer, os fascistas podiam se organizar, a ANL não. A ANL responde de maneira emocional, organiza uma rebelião, a Intentona Comunista em 1935, que ocorre no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. O movimento fracassou. Getúlio sabia desses planos, isso é retratado no filme Olga, e ele vai usar isso como pretexto para perseguir os comunistas. Quando os comunistas fizeram a Intentona Comunista, eles fizeram o que Getúlio queria. Então, Getúlio passa a difundir a ideia de que os comunistas são pessoas perigosas, que querem fechar as igrejas, rasgar as bíblias, destruir as famílias, agredir a moral e os bons costumes. Então, os comunistas eram pessoas perigosas que a sociedade tem que tomar cuidado com eles. Aí o que acontece? Vai passando em 35, 36. Em 37 já se falava em eleição, mas Getúlio não queria deixar o poder. Porém, a Constituição de 34 dizia que ele tinha que deixar em 38. O que é que Getúlio faz? Ele quer permanecer no poder. A Constituição não permite. Ele dizia, mas eu quero ficar. E eu tenho que rasgar a Constituição. Mas para rasgar a Constituição, eu tenho que ter uma justificativa. Tenho que ter um pretexto. O que é que ele faz? Manda que os integralistas e os militares elaborem um falso plano comunista, seria hoje na expressão fake news, para plantar nos jornais e no rádio de que o Brasil corria o perigo comunista, que o governo tinha descoberto um plano dos comunistas para tomar o Brasil. Esse ideólogo maior foi Francisco Campos, o grande pensador do fascismo do Brasil. O que acontece? Francisco Campos elabora o plano Cohen junto com fascistas, planta nos jornais e diz, Getúlio, para salvar o Brasil do perigo comunista, é preciso que tenhamos um Estado forte, dirigido por um homem experiente. E quem é esse Estado forte, dirigido por um homem experiente? O homem experiente é Getúlio Vargas. E por que o Estado precisava ser forte? Porque somente um Estado forte seria capaz de salvar o Brasil do perigo comunista. Esse é quem, gente? Esse é Getúlio Vargas. Com base nesse pretexto, Getúlio dá o golpe do Estado Novo e fica no poder mais 8 anos. Mas isso aí são cenas de nossa próxima aula, que será sobre o Estado Novo. Então, esse é o estilo de Getúlio Vargas, de sua maneira de ser como político e como aquele que, ao criar as leis trabalhistas, vendeu a imagem muito bem de que era o pai dos pobres. Então, se cria um mito em torno da figura de Getúlio Vargas. Valeu, meus guerreiros! Até o nosso próximo encontro!